Olá, pessoal do quarto ano, tudo bem? Hoje é dia 21 de julho, terça-feira, nossa aula de geografia. Peguem aí o caderno de vocês, de ciências, né? Que vocês costumam fazer ciências, história e geografia, e coloquem a data de hoje e vamos para a nossa atividade, ok? O que será hoje? Vocês lembram que vocês tiveram, né, uma aula lá no Centro de Mídias com o professor Joel sobre pontos cardeais? Então, peguei o livro de vocês e estou retomando essa aula. Vamos lá? Bom, pessoal, o que vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo aqui uma menina que ela está com os braços esticados, né, parada e o que isso quer dizer? Então, vamos lá. Vamos citar uma embarcação, por exemplo, há milhares de anos atrás, né? Quando eles iam fazer ir para algum lugar, eles tinham que ter uma direção e uma orientação de como chegar naquele lugar, né? Uma delas era o sol. Então, eles sabiam que pela manhã o sol nascia do lado leste. Eles usavam a mão direita, a parte do corpo direita, a mão direita, para saber o lado que o sol nascia. Eles sabiam também que a mão esquerda era onde o sol ia embora, né? O lado oeste. Eles sabiam que as suas costas era o lado sul e a sua frente o lado norte. Essa era a direção que eles tinham, né? E aqui a menina está usando essa mesma referência. Então, vamos ler lá o que está dizendo nossa atividade. Orientando-se pelo sol. Você sabe como se orientar para chegar a diferentes lugares? Podemos nos orientar observando o lado do sol, onde o sol nasce ou se põe no horizonte. O sol sempre nasce do mesmo lado no horizonte pela manhã. Esse é o lado leste, que é o lado da mão direita da menina. Vocês estão observando? Lado leste, mão direita. No fim da tarde, o sol se põe do lado oposto, que seria o lado oeste, que é o lado da mão esquerda. Oeste, certo? Você pode se orientar utilizando o sol como referencial. Então, lado que o sol nasce é leste, mão direita. Lado que o sol vai ir embora, oeste, mão esquerda, né? Norte, que é a frente, e sul, que é as costas. Se abrir os braços com a mão direita apontando para o lado onde o sol nasce, você terá a direção leste. A direção oeste estará do lado oposto. À sua frente estará a direção norte e às suas costas estará a direção sul. Complete o esquema com as direções que faltam, depois respondam as questões. Então, vamos lá. Vocês estão vendo os espaços em branco, né? Aqui, mão direita, onde nasce o sol, leste. Aqui, as costas, com a seta, né? As costas, qual que é a direção? Aqui, a frente, seguindo a seta, qual é a direção? E aqui, o lado da mão esquerda, qual é a direção? Então, vocês vão completar com os nomes, ok? Colocar o nome de cada direção que está faltando, certo? Então, vamos lá. Letra A. Em qual direção nasce o sol? Qual direção nasce o sol, pessoal? Em qual direção se põe o sol, né, pessoal? De acordo com o esquema acima, em qual direção estão as ilhas e as construções? Aonde estão as ilhas aqui, pessoal? Qual direção? E as construções, pessoal? São esses vários prédios à frente. Então, vocês irão responder aqui e iremos para a nossa atividade, ok? Bom, pessoal, o que nós observamos aqui? Observe a imagem e responda as questões. Vocês estão vendo um menino, aí nós temos uma numeração 1, 2, 3, 4. 1, vocês percebem que é as costas do menino. 3 é a frente do menino. 2, o lado esquerdo do menino. E 4 é o lado leste, lado direito, certo? Letra A. O
O número 4 indica a direção leste. Que direção os números 1, 2 e 3 indicam? Então, se o número 4, onde nasce o sol, é a direção leste, que é o lado direito do menino, quais seriam os outros lados? 1, 2 e 3. Vocês irão escrever aqui, certo? Letra B. Qual número indica a direção onde o sol nasce e onde se põe? Então, vocês vão colocar um número onde o sol nasce e escrever número 1, número tal, o sol nasce, número tal, o sol se põe, certo? Abaixo. Compare essa imagem com o esquema da página anterior. Que diferenças você observa? Vocês vão observar esse e o desenho da menina com os braços esticados, todas as direções, e vão dizer quais as diferenças dessa imagem para aquela, certo? Depois, pontos cardeais e colaterais. Norte, representado pelo N, sul pelo S, leste pelo L e oeste pelo O. São chamados pontos cardeais. Entre os pontos cardeais estão os pontos colaterais. Nordeste, NE, Sudeste, SE, Sudoeste, SO, Noroeste, NO são os pontos colaterais. Nem sempre são utilizadas as partes norte, sul, leste e oeste para indicar direções cardeais. As palavras oriental, ocidental, meridional e setentrional são outros nomes dados aos pontos cardeais, certo? Aqui no número 11. Quais são os pontos cardeais e pontos colaterais? Então, vocês acabaram de ouvir, aí vocês vão escrever abaixo. 12. Pesquise em livros ou na internet a qual ponto cardeal cada uma das palavras corresponde e complete o quadro a seguir. Então, vocês vão pesquisar lá. Qual ponto cardeal que representa o oriental, o ocidental, o meridional e o setentrional? Vocês vão colocar o nome à frente pesquisando na internet, certo? Vamos para a nossa próxima atividade, pessoal. Então, pessoal, os pontos cardeais e colaterais podem ser representados em uma rosa dos ventos, que indica direções de orientações e localização. As embarcações antigas também tinham, uma bússola, que era onde indicava a direção para onde eles iam, Então, vocês observam esse desenho, essa imagem. O que acontece nessa imagem? Vocês veem que tá os pontos cardeais e colaterais aqui, E aí vocês veem, o teatro, a escola, a biblioteca, esse aqui eu não sei qual que é que eu não estou enxergando, o circo, o hospital, o supermercado, Então, vocês estão observando todos aqui, E aí, aqui está a rosa dos ventos com os pontos cardeais e a rosa dos ventos com os pontos cardeais e colaterais juntos, Foi aqui o que aconteceu. A mesma coisa, só que acrescentou, ela ficou maior por conta de ter os pontos colaterais junto com os cardeais. Agora, vamos analisar essa imagem e vamos responder as questões. Como os pontos cardeais e os colaterais podem ser representados? Observando aqui como que eles podem ser representados, Observando aqui pontos laterais, cardeais e pontos colaterais. Como eles podem ser representados? É simples. De acordo com a imagem apresentada acima, responda as questões. Que direção Miguel deve seguir para chegar à biblioteca? É só escrever a direção que ele deve seguir para chegar à biblioteca. E aqui nessa atividade, vocês podem colocar o quê? Em código, Já dei essa dica, Letra B. Se Miguel caminhar na direção noroeste, aonde ele chegará? Onde está a direção noroeste aqui?
Para onde ele vai se ele caminhar na direção noroeste? É só vocês observarem aqui, né, a rosa dos ventos e ver para onde ele vai, onde ele irá chegar. Que direção Miguel deve seguir para chegar ao shopping? E o shopping, pessoal, que direção ele deve seguir para chegar ao shopping? É fácil, simples. Vocês vão olhar a representação do desenho das rosas dos ventos, o desenho, e vão escrever. Agora vamos para a nossa próxima atividade. Observe a imagem a seguir e responda as questões. Olha essa imagem, pessoal. Casa da Mariana, sorvetes. Aqui nós temos uma rosa dos ventos, também uma praça, mercado. Aí aqui nós temos um prédio, padaria, hospital, né? Então, vocês vão ver que é todo um bairro, né? Que estão os lugares onde estão localizados o comércio, né? Em geral, as casas, né? As ruas. Então, vamos lá. Letra A, partindo da praça, a praça. Qual direção deve ser seguida para chegar à escola? Bom, se vocês partirem da praça, vocês têm que observar onde está os pontos cardeais e os colaterais. E como vocês fazem para saber aonde está a escola, né? Como vocês vão saber para chegar à escola e partindo da praça? Então, vocês irão seguir as setinhas, as orientações e escrever aqui. Depois, partindo da praça, qual direção deve ser seguida para chegar ao mercado? E aí, vocês vão marcar aqui, partindo da praça, para poder chegar ao mercado, como vocês fariam, né? Partindo da praça, letra C. Qual direção deve ser seguida para chegar à padaria? Bom, aí vocês irão também observar, sempre o ponto de partida é a praça, e vocês vão observar a rosa dos ventos, né? Em relação, letra D, em relação à praça, em qual direção fica a casa da Mariana? Certo? Em relação, letra E, em relação à praça, em qual direção fica o hospital? Bom, então sempre ponto de partida é a praça, observe os pontos colaterais e cardeais da rosa dos ventos, certo? Que aí vocês vão ter a noção e saber como poderão fazer. Pessoal, vou ficando por aqui com mais essa aula. Eu deixo um beijo para vocês e muito obrigada!